Se você é adolescente ou já passou dessa fase, provavelmente teve, né, ou tem aí problemas com a sua autoestima em algum momento da vida. Como passar por isso, então, hein, gente? Quem explica para agora, aqui no estúdio, pra gente, esse assunto é a psicóloga Ana Carla Gameleira. Bom dia, Aninha. Bom dia, Seja Mara. muito bem-vinda. Mais uma vez, né? Porque a gente só se viu ano passado. Obrigada. Bom dia a todo mundo que está em casa, né? Um prazer estar com vocês e feliz ano novo, né? Feliz ano novo. É começando janeiro já com o pé direito, sendo convidada para estar aqui com vocês. E ainda para falar sobre esse tema. Isso, que é um tema tão recorrente lá na clínica, né? Era isso que eu queria saber. Realmente existe essa relação aí, adolescência, autoestima, e às vezes isso afeta muita gente? Sim, muito. Eu acredito que o adolescente que não passar por alguma crise de autoestima na adolescência, Passou errado, isso. Já está no lucro, digamos assim. Porque, na verdade, a adolescência é um período de intensas mudanças, né? Tanto mudanças físicas quanto mudanças biológicas. É mudança para todo lado. Além das próprias responsabilidades, a própria forma de se enxergar enquanto selfie mesmo, né? A forma que eu me vejo. E aí, com essas mudanças do corpo, com todas essas mudanças também de obrigações, de responsabilidades, vem aquela questão, quem sou eu, né? Será que é assim que eu quero ser? Como seria o jeito certo de me apresentar? E começa a surgir essas questões relacionadas à autoestima. Porque imagina, até ontem era um corpo de criança. Sim. Agora começa a surgir o pelo, começa o amadurecimento do corpo, para as meninas um corpo mais delineado. E tudo isso vai gerando um tempo, precisa de um tempo para poder se adaptar a essas mudanças. E aí acaba impactando em questões relacionadas à autoestima muitas vezes. É como se a gente já fosse pego ali, né? Enquanto tá vindo ali, tá tudo rolando, o pneu ali tá andando e a gente tá ali, ó, correndo. É um boom de informações, né? Pra se adequar a tudo aquilo. E o que é autoestima, hein, finalmente, Aninha? Então, a autoestima tem muito a ver com essa forma que nós nos enxergamos, né? A gente pode misturar aí com o conceito de autoconceito também, a forma que eu me enxergo. Mas muitas vezes a autoestima não está só relacionada ao próprio corpo e à aparência. Sim. Também está relacionada ao que você acredita das suas potencialidades, de quando você se sente seguro para realizar alguma atividade. Então, imagina, se até ontem eu era criança, era exigido tal coisa de mim. E agora, em um tempo de menos de 1 ano ou 2, já é outra coisa. Então, isso às vezes pode mexer bastante com essas questões de autoconceito, autoimagem, dessa questão também da autoeficácia, do quanto que eu sou capaz para realizar determinada situação. E como é que a autoestima ela se desenvolve na gente? É desde de pequeno ou não, por exemplo, é a partir da adolescência? Desde pequenininho. Se a gente for falar, a gente poderia ir até lá na gestação da mãe, que o bebê já começa a formação da personalidade dele, né? Então, quando a gente nasce, temos o temperamento, que ele é inato, que tem uma carga também biológica que nós trazemos, e a formação dessa personalidade vai sendo no decorrer dos anos. Então, não é só na adolescência que a autoestima é formada, ela também começa a ser formada desde pequeno. Só que o que é que acontece? Na autoestima são mais mudanças intensas. Sim. E muitas vezes, aquelas questões que a criança não precisava se preocupar, vem à tona no período da adolescência, né? Por isso que às vezes parece que acontece muito mais, mas hoje eu percebo lá na clínica que eu recebo demandas de crianças também já com essas demandas da autoestima, seja em relação ao corpo, seja em relação a não se sentir capaz, a se sentir insuficiente ou achar que não faz as coisas direito. Então a gente precisa também analisar cada história de vida de cada paciente, as relações com os pais, como tudo isso vem impactando na vida dele, porque tem fatores biológicos, fatores comportamentais, fatores ambientais, são fatores diversos. Então, a gente já tá vendo que desde criancinha é possível, assim, que a gente já comece a ter problemas com a nossa autoestima, né? Isso, com certeza. Bullying vai acabar interferindo nisso? Quando a gente fala de criança, não, eu lembrei logo de bullying em escola. Sim, completamente, porque vamos imaginar, se eu não tenho uma capacidade interna ainda de me proteger, eu não tenho essa habilidade social de ir lá e colocar um limite no outro, então o colega vem e faz algum comentário negativo e muitas vezes eu vou absorver isso de acordo com as crenças que eu tenho sobre mim mesmo, que se não forem positivas vai só deixar essa crença cada vez maior e trazer mais sofrimento. Então, o ambiente escolar também pode ter ali um papel muito importante, né, quando a gente fala de autoestima. Como trabalhar ela, hein, na nossa vida, não somente durante a adolescência, mas, por exemplo, desde novinho, hein, Ana? Eu acho que é muito importante o reforçamento, o diálogo, né? Os pais estarem sempre também validando os filhos, o quanto que é importante, estimulando atividades que ele possa fazer sozinho. Alguns pais, às vezes, pecam por excesso, né? Excesso de cuidado, por não dar o espaço
para a criança também se desenvolver. Então, a criança precisa ser colocada em situações diferentes para poder desenvolver habilidades diferentes. Então, se a gente não é colocado em situações novas, a gente não vai ser exposto a novas possibilidades de resolução de problemas. Então, esse arsenal de resolução de problema e de habilidade social, ele vai sendo construído ao longo da vida de cada indivíduo. Então, eu acho que os pais têm um papel e uma função muito importante também de estimular isso desde pequenos. Claro que a responsabilidade nunca vai ser só dos pais, porque tem fatores aí genéticos, fatores biológicos, fatores ambientais. Às vezes os pais super estimulam a criança e pode acontecer um bullying na escola e ativar alguma crença que a criança já tinha. Mas a gente está falando de um cenário ideal, né? Olha só, você vê que é todo um contexto, né? Não é só pegar, como dizer, a história, aquela fatia da pizza ali, não, né? Tem tudo isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o que acontece na infância não fica na infância. Né? Acompanha a gente na adolescência, acompanha a nossa vida adulta. Então, por isso que muitas vezes parece que a gente pensa e sente como algo que a gente vivenciou lá atrás, né? Que não foi bem resolvido ou que não está tão legal dentro da gente. E a criança ou adolescente, Aninha, eles conseguem assim demonstrar através de alguns sinais que algo não está tão bem ali com a autoestima deles? Eu acho que é bem fácil a gente começar a perceber. Eu acho que é só observar e conversar com a criança, dar espaço para isso. Então, muitas vezes, crianças muito pequenas que já começam a trazer esses desconfortos em relação ao corpo ou à autoimagem, isso já pode ser um alerta, né? Porque geralmente não é um tipo de preocupação que a gente espera com crianças muito pequenas, do tipo: tô gorda, olha a minha barriga. Eu já recebi crianças com frases com comparação de corpo como se fosse até de um adulto, né? Então, adolescentes também em busca dessa perfeição. Acho que existe muito essa questão nos adolescentes, ainda mais com o boom das redes sociais, onde existe uma comparação frequente, fulano é mais bonito. E aí, na adolescência tem isso. Tem uma menina aqui que é super desenvolvida, que parece mais de 30 anos, e outra que às vezes tem cara de criança de 7 anos, né? Porque o corpo ainda não se desenvolveu. E aí aquela que ainda não se desenvolveu, às vezes quer ser desenvolvida que nem a outra. E fica se comparando. Isso. E aí é preciso compreender que cada um tem uma fase, um tempo para desenvolver o corpo, que é nessa fase da adolescência mesmo que cada um tá... Parece que é um boom. É tipo, você tá na infância, tá todo mundo igual. Aí na adolescência um tá aqui, outro tá aqui. E aí acaba trazendo essas sensações de insegurança mesmo. E para eles, os adolescentes, é difícil isso? Porque, assim, às vezes a gente para e pensa, aí o pai ou a mãe ou alguém até mesmo da família fala assim: olha que besteira, olha o que você está pensando, vai crescer, você não tem problema na vida, isso, aquilo, outro. Só que às vezes você está ignorando algo que pode estar afetando de verdade, né, aquela adolescente. Eu percebo muito questão de estatura. Então, se eu sou muito menor, muito maior do que os outros, eu recebo essas duas demandas. É muito oposto, né, assim. Então, eu acho também a gente precisa mostrar que cada um é especial do jeito que é. Eu acho que essa é a ideia principal. Se a gente for pensar, por muitos anos as gerações queriam padronizar a beleza. Então, eu acho que isso acaba impactando negativamente para as gerações, né, que vão crescendo achando que precisam se enquadrar. E eu acho que é isso que essa geração atual vem, que cada um tem sua beleza, cada um é único, e o que nos torna especial é justamente ser diferente. Que graça teria se todo mundo fosse igual? Então, acho que é muito ir atrás desse diálogo com as crianças e com os adolescentes. Isso, e aí eu fico pensando, né, que tem gente que fica se guardando e guardando todos esses sentimentos e pensamentos até a fase adulta, né? Isso. Até que chega um momento que você não consegue mais segurar aquilo, né? E aí acaba trazendo muito sofrimento também, né? Por isso que eu falo que a psicoterapia e o cuidado psicológico na infância e adolescência, eles acabam sendo preventivos a longo prazo. Imagina só, se todo mundo tivesse tido a oportunidade de fazer, a convivência e a sociedade ia ser muito mais tranquila, né? Com certeza. A gente está aqui falando de autoestima, né? Não posso deixar de citar, a gente viu agora nesse final de semana uma influencer que fez uma lipo, acho que não esqueci agora o estado dela, mas aí ela acabou morrendo em complicações. Nossa, não vi. Foi, ela acabou falecendo em complicações dessa cirurgia. E surgiu até esse debate agora, né? Ontem nas redes sociais, tipo, como é que a gente, né, vê a nossa autoestima, até que ponto ela consegue nos afetar, por exemplo, para uma pessoa que já está encaixada no padrão de beleza da nossa sociedade e ainda se submeter a uma cirurgia plástica e assim ter complicações e acabar vindo a falecer. Isso. E isso já adulta, né? Muito. Acaba trazendo uma distorção cognitiva. O que é uma distorção? É uma forma distorcida de eu me perceber e de eu perceber como as coisas estão acontecendo ao meu redor. Então, imagina só, eu sou aqui num padrão de beleza que a sociedade impõe e ainda acho que tem defeito. E isso está acontecendo bastante, eu acho que até com as redes sociais, né? Dessa comparação. Muito. Então, por exemplo, a gente vê esses procedimentos estéticos em exagero. Eu não sou contra, tá? Eu acho que a gente tem que fazer mesmo se acha que é necessário, mas eu acho que tem um limite ali do que é natural, do que seria patológico e do que seria normal. Então, uma pessoa que já tem
tudo muito maravilhoso, se ainda sente a necessidade de fazer tantas coisas, talvez tenha uma distorção aí que está atrapalhando, que está trazendo sofrimento, que a gente precisa aprofundar nessa crença, como é a forma que ela se enxerga, como é aquela forma que ela está colocando esse juízo de valor sobre ela mesma, porque muitas vezes vem um juízo de valor só associado à imagem e aí também já tem um erro de distorção. Pois né? é. Então eu acho que talvez por essa influencer trabalhar com a imagem também pode ter um peso muito maior, mas eu vejo o grau de adoecimento mental muitas vezes. Com né? toda certeza. E eu acho que a gente precisa se cuidar muito em relação a isso, né? A gente está aqui falando da adolescência, está falando da infância, mas também tem muito adulto que fica aí só segurando isso e que ainda não falou sobre isso com o psicólogo, não tratou. Isso pode acabar, sim, levando a outros problemas mais para frente. A pandemia, na minha opinião, veio para mostrar isso, sabe? Assim, para quem ainda não via dessa forma, nossa saúde mental, ela importa muito, muito, muito mesmo. E ela faz total diferença. É por isso que é importante, como você bem colocou, começar desde pequenininho, né? Se for o caso, né, Aninha? Eu acho que sem saúde mental não há saúde, né? Então, sem saúde mental não tem bom relacionamento com as pessoas, não tem sucesso profissional. Até tem, mas às vezes a custo de muitas coisas. Então, eu acho que a saúde mental, ela deixa a gente mais aproximado com quem nós somos de verdade e com as pessoas que a gente ama. Né? Isso. É a melhor versão de nós mesmos. Verdade. Para a gente fechar, qual é a mensagem que você quer deixar sobre adolescência, autoestima, infância, até mesmo aí na fase adulta? Eu acho que para quem tem um filho, né, seja criança ou adolescente, eu acho que é sempre importante validar essa criança e perceber em que ponto que pode estar, de fato, estimulando ou até sendo um gatilho para aquela criança ou adolescente não estar se sentindo tão enquadrado. Sim. Então, eu acho que os pais precisam ficar muito atentos, validar muito, dar muito amor, afeto, carinho e quando perceber que está um pouquinho fora daquele eixo que a gente poderia dizer do que é normal, que está trazendo um certo nível de sofrimento, buscar ajuda. Muito bem. Busquem ajuda, esse é sempre o melhor caminho. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer, Aninha, para lhe acompanhar? Isso, nós temos várias plataformas de Psicologia em Destaque, que é a clínica. Então, a gente tem o Instagram Psicologia em Destaque, onde a gente dá muitas dicas. A gente conversa muito com os psicólogos por lá, a gente tem cursos em saúde mental. Temos o YouTube, o podcast... eu não sei se eu esqueci de algum. São muitas plataformas. Todas são Psicologia em Destaque. E tem o Instagram da clínica Psicologia em Destaque. Então, a gente tem muitos conteúdos de saúde mental por lá. Vai lá, Psicologia em Destaque, que você com certeza vai achar todas as outras plataformas. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Obrigada mesmo. É um prazer estar aqui sempre. Ai, pra mim também. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Porque pra gente fechar o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental e gravidez. Nós estamos, finalizando aí o mês de janeiro, que tem essa campanha tão importante, que é o Janeiro Branco. É importante também que a gente fale sobre essa área aí da saúde mental. Voltamos já já.